Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Palmas pra gente! Aê! Muitas palmas, é isso. Quero agradecer todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo que está sempre ligado aqui todas as quartas às 20 horas aqui na Just TV. E é isso. Hoje a gente tem aqui uma entrevista muito bacana com um guitarrista da pesada aqui, um dos maiores representantes da guitarra jazz aqui no Brasil. Mas antes de falar quem é, eu vou falar um pouco aqui da Venegas Music, que é a rede de escolas de música que dá nome ao programa. Então é assim. A Venegas Music é uma rede de escolas que fica na zona sul de São Paulo. Atualmente nós temos 3 unidades. Para que você saiba qual que fica mais próxima de você, acesse lá o nosso site. O endereço é www.venegasmusic.com. Beleza? Não tem o BR no final, está passando agora para que você possa acessar. Então, confere lá no nosso site, tem um monte de informação sobre os nossos professores. Vale lembrar que lá na Venegas a gente só trabalha com professores que têm formação em música, isso é muito importante sobre a gente. Vale lembrar também que os equipamentos disponíveis na escola são todos de qualidade profissional para que você possa ter o melhor som ali, o melhor conforto na hora de tocar. E vale lembrar também que a gente tem um material didático bem amplo para que você possa fazer o melhor curso de música que você puder, beleza? Então, acessa lá, é www.venegasmusic.com e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui ao vivo, é só perguntar que eu respondo na hora, beleza? Então, o convidado de hoje é o guitarrista Lupa Santiago. Aê! Beleza aí, meu? Beleza, obrigado aí, Ivan. Prazerzão estar aqui. Pô, quero te agradecer aí pela presença aí. Você que é uma das maiores referências aí na guitarra, né? E aqui do nosso país, né? Então, quero te agradecer aí por você estar aqui hoje, né? E o Lupa tem um monte de coisa aqui para mostrar. Tem vários livros, CDs e várias coisas importantes aqui. E vamos começar falando dos grupos, né? Um grupo que está bastante atuante dos vários trabalhos que você faz é o Regra de 3, né? Fala um pouco aí. Bom, o Regra de 3 tem 2 grupos, né? O Sine Qua Non e o Regra de 3. O Regra de 3 é um trio com o Bob Wyatt e o Cisão Machado. A gente começou um tempo atrás, uns 3 anos atrás, gravamos o primeiro disco, era o Marcos Paiva no contrabaixo. Ele fez vários shows com a gente, fez com 1 ano e pouco, e depois mudou, entrou o Cisão e a gente gravou o segundo chamado Novas Regras. E agora a gente tem feito os shows, estamos indo até para Manaus, festival aí amanhã. E semana que vem nós estamos gravando um DVD no Sesc Pinheiros, dia 30 de julho. Vamos aproveitar para convidar a galera aí, para que o pessoal assista. Onde que vai ser? Como é que... Vai ser no Sesc Pinheiros, é gratuito, vai ser à noite às 9 horas, dia 30 de julho, sexta-feira. Então maiores informações a gente posta lá no blog da Venegas também, né, para que o pessoal fique ligado. Altamente recomendável o som dos caras. Vamos mostrar o CD aqui. Confere aqui. Trabalho de música instrumental, misturando um pouco de música brasileira, mas é mais essencialmente jazz mesmo. Agora sim, agora ficou definido. Legal, fala um pouco aí, agora sim. Enfim, são esses 2 grandes músicos do grupo que a gente toca junto, são muito legais. O Cisão Machado, acho que é a maior figura do contrabaixo brasileiro, e o Bob Wyatt também, acho que da linguagem que ele tem, cada um lá tem 40, 50 anos de carreira, né? Então eu tenho aprendido mais do que eu posso contribuir, na verdade. Eu tenho mais recebido do que contribuído. Mas é muito legal, porque é um grupo que, embora a gente tenha um trabalho forte de composição, todo mundo ali compõe e é preocupado com isso daí, compor para esse trio, para essa formação, tem um espaço muito grande para improvisação e as músicas acabam tendo uma abertura muito grande. A gente nunca sabe muito bem onde vai cair, né? Às vezes a gente muda a forma, muda os acordes, muda as ideias da própria composição e acaba caindo em lugares bem diferentes, o que é bastante interessante. Mas é necessário que se tenha como eu posso dizer, uma conexão com os caras assim muito forte, né, para que isso aconteça, né? Não, acho que eu nunca
Tem outros grupos que eu adoro tocar, mas dessa forma acho que eu só consigo tocar com o Cisão, porque pela clareza que ele toca, assim, o contrabaixo, assim, ele para qualquer lugar que ele vai, você ouve, assim, muito grande. Então, e o Bob da mesma forma. Então, acho que é o que você falou, é a sinergia mesmo do grupo que dá esse conforto de a gente conseguir ouvir. É uma concentração grande e às vezes, inclusive, dá errado nos lugares onde a gente vai. Paciência, né? Mas acho que esse é o espaço do grupo, né? Às vezes funciona muito bem, grande parte das vezes, é por isso que a gente está junto, e às vezes não funciona. Mas essa é a clareza e a sinergia, a confiança que ajuda. E quando dá errado, o importante é saber resolver, né? Não. Quando dá errado, tem que depois arrumar. Sair daquilo. Né? Tem que arrumar. E como é que é o processo de gravação, por exemplo? Como é que foi nesse disco aqui? Vocês gravam tudo ao vivo? Eu sempre gravo tudo ao vivo, todos os meus grupos. Eu não... O Novas Regras a gente gravou tudo junto, eu nunca gravo overdub, eu não gosto, assim, pessoalmente, para o estilo. Eu não tenho nada contra quem faz isso em outros estilos. Mas nesse estilo eu acho que a música perde um pouquinho. Acho que o importante é estar respirando junto. Na verdade, não é que ela perde, ela deixa de ganhar. Quando a gente está gravando junto, a respiração é junto, as dinâmicas são junto. Eu não gosto de mexer na dinâmica na mixagem. Acho que a dinâmica é aquela do microfone, aquela que a gente tocou. Então a gente sempre grava ao vivo, preferencialmente 1, 2 takes. Eu não gosto de gravar muito mais que isso, porque acho também que acaba perdendo. Mas não é uma lei. Se a música não ficar boa no segundo, a gente faz um terceiro take. Não é nenhuma regra. Mesmo porque num processo de gravação assim, se a gente acaba insistindo demais, assim, né, mesmo que seja algo improvisado e que tá todo mundo ali fazendo ao mesmo tempo, mas começa a perder, assim, né, espontaneidade. A espontaneidade, né? Exatamente, perde a espontaneidade. O legal é justamente isso, o frescor, né, da música, né? Se você tocou uma vez, ela é a primeira vez do dia, legal, a segunda vez do dia, a terceira já começa a ficar cansativo. Então, acho que isso daí é a melhor parte desses grupos instrumentais, né? Essa possibilidade. Legal. Esse aqui é o CD de número, esse que a gente mostrou? Esse é o segundo do Regra de 3. Segundo do Regra de 3. Meu, acho que é 10º, mas do Regra de 3 é o segundo. Legal. Beleza, vamos mostrar outro aqui, que é um outro trabalho do Lupa. Aqui, ó. Esse é o Sine Qua Non, o último disco que chama Horizonte Artificial, um quarteto. Tem uma diferença grande na sonoridade, digamos, começar na instrumentação, que adiciona um saxofone. Nesse disco nós tivemos uma participação do trompete também, do Daniel da Alcântara. E esse disco eu falei até de overdub, tem uma coisa interessante. A gente gravou, como todos os Sine Qua Non, a gente gravou ao vivo, só que em 2 músicas a gente fez o overdub da banda toda. E deu um efeito bem legal. A gente tocou a banda, gravamos ao vivo e aí colocamos a gravação para tocar no estúdio e tocamos com a gravação. Então ficamos como se fosse 2 bandas tocando ao mesmo tempo. E gravamos aquela gravação como sendo a final. Aqui tem as duas? Aqui tem as duas. E ficou muito legal, em 2 músicas, que a gente queria fazer um octeto. E em 2 músicas a gente fez isso. A gente gravou o overdub da gente mesmo, mas são 2 bandas ao vivo tocando. Deu um efeito bem diferente. Queria experimentar com alguma coisa, né? Ficou bem legal, o resultado ficou bom. Que interessante. E tem uma onda do Ornette Coleman, né? De fazer gravar com um grupo enorme e todo mundo ao mesmo tempo, não é? Não sei se é exatamente isso. O Ornette Coleman, ele gravou um disco chamado Free Jazz, que era um octeto. E há 6 anos atrás a gente montou o Sine Qua Non octeto. E só que nós fizemos alguns shows, tal, mas nós não conseguimos acabar gravando, tal. Então, nesse disco último que a gente fez em quarteto, a gente tentou, dobrando o grupo, fazer o efeito desse. Mas é justamente isso. O do Ornette eram 2 bandas. Um octeto era 2 bandas tocando ao mesmo tempo. 2 bateras, 2 baixos, 2 guitarras. E é mais ou menos a ideia que a gente quis desenvolver. Que dificuldades que você encontra para fazer um negócio desse, assim? Porque quando você toca em trio, né? Ou em quarteto, assim, você tem bastante espaço e tal, né? Por mais que exista um certo cuidado, assim, quando um está improvisando e etc, né? Mas quando a coisa fica dobrada, quais os tipos de problema que você pode encontrar? Inúmeros. Eu acho que o grande problema, né? O grande desafio desse tipo de música, em geral, música instrumental, é a concentração, né? A gente conseguir se concentrar bastante para ouvir exatamente o que o outro está falando musicalmente, para que você possa responder. E quando você tem um trio, eu já acho bastante difícil, porque você tem que prestar atenção o tempo todo. Quando você tem um quarteto, mais. Quando você tem 2 bandas tocando ao mesmo tempo, tem um problema de textura, tem uma série de problemas, de dinâmica, enfim.
você tem que achar o seu lugar. Eu acho que o mais difícil é a concentração, de tentar ouvir, achar o seu lugar, né? Na textura, na dinâmica, na contribuição musical que você pode dar sem exagerar, né? Eu imagino 2 baixos gravados, né? Isso acho que deve ser uma coisa bem complicada na hora de organizar, vamos dizer assim. Você tem que tocar sempre completando, né? Nunca igual, né? Bateria, eu lembro que ele teve essa preocupação. O Carlos Ezequiel, ele tocou sempre em contraponto com o que ele estava tocando. Porque se ele tocasse dobrado, pouco ia adiantar, né? Não ia ter o efeito coisa. Então é difícil, tem que tocar meio que abrindo o caminho, assim, né? É o desafio. Acho que o nome dessa música é desafio, né? Dessa música que a gente toca, música instrumental. Acho que isso é o legal. Se a gente ficar parado tocando as músicas que a gente sempre toca, sempre da mesma forma, perde o porquê tocar isso, né? Então acho que Com certeza, tem que ser algo vivo, né? Exatamente. Beleza, e é isso, galera. Perguntas aqui, mandem pra gente aqui que a gente responde na hora, ok? É isso, vamos fazer a primeira? Vamos. O que a gente pode tocar? Vamos tocar uma música minha, chamada Chinelos.
isso aí. Muito bom, muito bom. Muito legal. Essa música tem uns acordes diferentes aqui, né? Tem umas coisas... Ela tem uma forma que eu quis fazer... Essa música é uma música antiga, minha, de 2000, estou até vendo aqui, nem lembrava de que era. Ela é uma forma ABA na melodia e ela tem 9 compassos no primeiro A, né, no segundo A também, aí o segundo B. Ela é meio baseada no rhythm and changes, assim, de uma forma tradicional do jazz, que era o ABA. Eu quis mudar um pouquinho, no último A eu aumentei um pouquinho, né, dei uma alongada. Mas é baseado numa forma tradicional, né? Aí eu usei alguns acordes da menor melódica, usei o sus com nona bemol, que é o segundo modo da menor melódica, um diminuto com sétima maior, que eu gosto bastante. Tem alguns elementos diferenciados, assim, né? Então é importante... É que a gente tocou usando o chorus da Equinox, né? Enfim, e outros temas, né? Mas para a gente improvisar, por exemplo, em cima desses acordes diferenciados aqui, precisa estar bem por dentro de todas essas coisas. Que às vezes, eu estou falando pelo seguinte, né? A gente estava até conversando anteriormente sobre isso, né? Pode, como você tem um trabalho didático, assim, bem, enfim, bem intenso, assim, pode ser complicado às vezes, né? Fazer com que quem está estudando entenda o porquê de estudar certas coisas, né? É verdade. Nessa música tem até um porquê aí, né? Eu acho que a sonoridade hoje em dia, jazz, independente de ser jazz, com a palavra americana, né? O jazz na música brasileira atual, ele tem toda essa sonoridade de menor melódica e coisas mais da harmonia cromática hoje em dia, de acordes com 2 sétimas, 2 terças, enfim. Então é uma coisa que definitivamente as pessoas têm que se aproximar dele, né? Procurar ouvir, se você gosta desse estilo, pelo menos, né? Você não tem na vida que tocar isso, mas se você quer se aproximar desse estilo, que você de fato se aproxime desses acordes, desses modos diferentes, dessa sonoridade, não só aprender os acordes, as escalas, enfim, ter um profundo conhecimento do campo harmônico menor melódico. Às vezes o pessoal aprende simplesmente o shape das escalas, mas acho que é bem mais do que isso, né? Você conhecer a sonoridade, entender o som, transcrever alguns solos disso. Procurei ouvir músicos que usam bastante isso. Com certeza. Acho altamente recomendável. E voltando aqui, falando das gravações, tal, você gravou um disco com o Polaco, né, guitarrista que esteve aqui algum tempo atrás aqui, foi uma entrevista bem bacana que a gente tocou aqui, foi um negócio bem legal. Fala um pouco desse trabalho. É um grupo chamado duo, né, chamado Jazz em Dobro, e que a gente fez um CD muito legal, homônimo, né, chamado Jazz em Dobro, com composições minhas e dele, teve algumas partes free também que foram muito legais. O Polaco é um grande guitarrista, ele foi meu professor há 20 anos atrás, tantos anos atrás, e eu acabei indo estudar fora, enfim, e aí acabamos ficando um tempo longe. Aí quando eu voltei, acho que uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, a gente se encontrou, fomos tocar, e aí saiu um resultado legal. A gente se entendeu bem pra caramba, e tinha músicas bem legais pra caramba, outras também que eu queria, e eu sempre quis fazer esse trabalho. Eu gosto muito das diferentes formações, né? Eu falar que eu quis fazer esse trabalho de 2 guitarras, mas eu acho que eu gosto de todas as formações. Eu gosto de guitarra e piano, guitarra e baixo, guitarra, baixo, bateria, guitarra, baixo, bateria e sax. Todas as formações são interessantes. E essa de 2 guitarras deu bastante história aí. E agora nós estamos voltando, vamos tocar de novo esse semestre bastante. Legal. E onde que o pessoal pode encontrar esses CDs? Como é que quem quiser comprar, ou enfim... Tem coisa no seu site que é free, né? Que é só baixar, né? Isso. Todos os meus CDs tem nas lojas para vender, eles são distribuídos pela Trattori, então ele tem nas mega stores aí de São Paulo, todas tem, mas você pode encontrar no meu site também, lupasantiago.com. Tem muita coisa para baixar lá também, o Jazz em Dobro, inclusive, tá para baixar o disco inteiro lá, download gratuito. Enfim, os discos, os novos, os recentes, estão para vender, e os antigos que saíram de catálogo, eles estão lá para download. Legal, então a gente está passando na tela aqui, né, para que você possa acessar lupasantiago.com, e tem o seu endereço também no MySpace, né? Isso. Como é que é o endereço? Que é myspace.com/lupasantiago também, que tem algumas músicas lá e dá para entrar em contato comigo, enfim, adquirir CDs, livros. Legal, bem interessante. Vamos fazer mais uma? Depois a gente fala dos livros e de outras coisas mais aqui. Vamos lá? O que a gente vai fazer? Vamos tocar uma outra música minha chamada Marrom, já que você falou de Jazz em Dobro, uma música que eu gravei no Jazz em Dobro,
E que agora eu vou gravar até com regra de 3 também. Marrom. Ok.
É isso. Legal, muito bacana. Essa música é muito bonita, cara. Obrigado. Legal mesmo. Isso aí tem no Jazz em Dobro, né? Isso, tem no Jazz em Dobro. Eu coloquei até a partitura no meu site também, quem quiser fazer download. É uma música que eu gosto bastante, é uma música que eu fiz. Na verdade, foi um estudo de composição que eu fiz, eu acabei gostando bastante dela, acabei deixando ela, fazendo ela. Legal, muito bacana. Aí aqui mensagens aqui, ó. O Silvino mandou uma mensagem aqui, ó. Muito bom esse som. Muito legal. É isso. E que mais? Joia. Aqui o José, não fala de onde, está perguntando aqui, né? Ele perguntou de uma maneira bem genérica aqui. Qual é o seu conceito sobre música? Música, o meu conceito sobre música? Música é a melhor coisa do mundo. Música acompanha as pessoas, não tem? Bem geral, né? Essa pergunta. Eu acho que é a coisa que alimenta as pessoas todo dia, né? Mas em termos de concepção musical, eu entendi nesse sentido, assim, né? Mas em termos de concepção musical, assim, você acha que isso pode, por exemplo, se alterar ao longo do tempo? Não, eu acho que música é comunicação, né? É uma linguagem, é comunicação, é como uma fala, como tudo. Eu acho que não, ela pode ser feita de diversas maneiras, mas eu acho que ela não sei, eu não sei o que alterar, né, nesse ponto, mas eu acho que ela ainda continua a mesma, da mesma forma como feita há anos. Eu acho que música é comunicação. Uhum. Muito bom, é isso aí. E vamos falar um pouco do material didático que você tem editado, né? Tem algumas coisas bem interessantes que vocês podem encontrar no site também. Vamos falar, qual que você quer mostrar primeiro? Bom, eu lancei o meu primeiro livro, foi Improvisação Moderna, que saiu por partes aqui, vamos mostrar. Saiu pela editora Souza Lima, é um livro para todos os instrumentos. Que tem uma bela capa. E serve para todos os instrumentos. Ele tem um CD que acompanha, são conceitos que servem, na verdade, até para todos os estilos. A gente aplica na universidade, mas é lógico que dá para usar para quem também não está na universidade. Também está saindo pela Advanced Music, em espanhol, inglês, alemão, japonês, no mundo todo. É um livro que eu acho que ele dita um pouco das coisas que eu venho estudando aí há 10, 15 anos, sei lá. Os conceitos, não diretamente aplicado, não é um livro muito aplicado à harmonia. Eu quis fazer justamente diferente disso daí. Acho que tem uma série de bons livros falando de harmonia, acordes, escalas, enfim. Esse é um livro para abordar uma outra forma, mais a execução, digamos assim. Por isso que eu digo que ela serve para bateristas, o livro serve para bateristas, para cantor, para todo mundo. Uhum. Um outro livro também, o meu novo dicionário de acordes, por favor. A gente consegue mostrar aqui? Para guitarra e violão. Esse definitivamente é um livro só para esses instrumentos. São todos os acordes que eu aprendi na minha vida. Estão aí com todas as inversões, condução de vozes, enfim, tem até um capítulo sobre o walking bass para guitarristas no final, é bastante interessante. Todas as capas são de um artista plástico chamado Tid Hellmeister, que faleceu ano passado, é um grande artista plástico, fazia colagens. Legal, eu já aprendi uns acordes novos hoje. E até parece. E esse é um livro que também acompanha o curso universitário também, mas pode ser para todas as pessoas. Enfim, ele tem dos acordes mais simples, enfim, tem todos os acordes que eu pude imaginar. Legal, Talvez... mas ainda falando do anterior, você falou sobre uma abordagem e tal, não seria uma coisa tão voltada para o lance das relações entre acordes, escalas e harmonia e tal, né? Você acha que existe algum equívoco, por exemplo, ou não também, mas enfim, dentro da maneira como se costuma ensinar, como se costuma estudar improvisação, assim, na universidade, por exemplo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que as pessoas, eu acho que não é ruim o fato de você abordar a improvisação do ponto da harmonia, né? Ela faz parte, ela está lá. Para mim, eu encaro a harmonia como um abecedário, como uma conversa. Você não vai ficar falando do abecedário, mas você precisa dele o tempo todo, e ele está presente o tempo todo. Só que presente o tempo todo. Você não fica pensando P, R, E, S, E. Você não pensa nas letras, você não pensa nisso. Isso já é uma parte que você já fez. Então, para mim, eu acho que a harmonia ela tem o seu valor importantíssimo e no aprendizado, e sem ela você não vai conseguir fazer nada. Ela é o vocabulário. Não é o vocabulário, ela é o abecedário. Mas depois dela, você tem que formar o vocabulário.
que é o como você vai conversar, como você vai, de fato, juntar as frases, as ideias, contar uma história. E a história não é feita só das letras, né? Mas sim das palavras, das ideias, das frases, a pergunta, a resposta, enfim. E aí entram outros elementos que eu abordei no livro e que eu acho que na literatura da música brasileira tem muito pouco ainda, por isso que eu quis abordar. Eu acho que a parte harmônica já tem excelentes livros sobre o assunto, mas nessa parte eu acho que faltava. Então eu coloquei falando um pouco de motivos, desenvolvimento de motivos, o próprio desenvolvimento em si, tem um capítulo sobre desenvolvimento, como desenvolver o solo, uma história, tem sobre pergunta e resposta, tem uma série de coisas que o baterista se iguala ao vocalista, ao baixista, ao guitarrista, são os mesmos problemas, as mesmas ideias. Uhum. Legal, e tem mais um aqui, né? Vamos mostrar. Esse assunto interessantíssimo, devo ressaltar. Essa é uma outra coisa muito legal que a gente começou. A gente está fazendo uma série de play-alongs de música brasileira. E fizemos o Daniel Dalcântara fez um de Samba Jazz, o Carlos Ezequiel fez um de Baião e eu fiz um de métricas ímpares, junto com o Carlos Ezequiel, na música brasileira. E esse é muito legal. É um play-along, o nome já fala, como os outros CDs acompanha CD. Como os outros livros acompanha CD. Uhum. E esse livro Play Along ele tem 7 músicas nossas, usando métricas ímpares o tempo todo, abordando grooves brasileiros. E tem a melodia, tem tudo lá escrito para todo mundo, tem inclusive transposto. E aí nós gravamos uma versão com saxofone, guitarra, baixo, bateria, piano. E aí nós gravamos, numa outra versão nós tiramos o saxofone, na outra nós tiramos a guitarra, na outra nós tiramos a bateria. Enfim, que aí todo mundo pode estudar e praticar cada uma das músicas. Você pode praticar não só o solo, mas o acompanhamento, a melodia, porque tem uma faixa -1 para cada um dos instrumentos. E é interessante, né, essa questão das métricas diferenciadas, assim, porque é possível observar bastante gente investindo nisso, vamos dizer assim, né? Compondo coisas com estruturas diferenciadas, assim, né? Então existe uma necessidade de um material como esse, né? Não, eu acho que hoje é uma coisa essencial na música atual, na música moderna. Eu acabei de voltar de uma associação, do encontro, um congresso internacional de polirritmos, de estudos de polirritmos. E tinham pessoas do mundo inteiro justamente estudando isso. Hoje em dia é impressionante. Eu comecei eu já venho estudando isso faz 10 anos, mas hoje em dia, né, na Europa principalmente, assim, a quantidade de gente com vocabulário extenso e profundo sobre esse assunto é muito grande. É muito grande. E quais são as maiores dificuldades que você observa na hora de ensinar e estudar, né, mesmo essas métricas diferenciadas, assim? Olha, a métrica ímpar, na verdade, ela tem que ser tocada como um par, né? A gente sempre fala, o Charlie Parker nunca tocou um 3x4, né? O 3x4 foi tocado pela primeira vez na música popular em 1950, com Bill Evans, enfim. Então, ali virou a primeira coisa. Ali era uma coisa difícil para todo mundo. Hoje em dia, o 3x4 é uma coisa mais que comum. Enfim, aí depois entrou o 7, o 5 e assim por diante. 3x4 que você diz no jazz, né? Isso, no jazz. Não? E hoje temos 11, 13, enfim, tem compassos múltiplos. Você pode fazer um de 7, um de 5, um de 13, um de 11, enfim. Tem músicas com multimétricas. O mais difícil disso tudo, lógico, é sentir essas métricas. No momento que você sente essas métricas, elas podem virar o 4 para você. Elas vão virar o seu arroz com feijão. Só que demora um pouco, o arroz com feijão é um pouco mais difícil. Então você tem que se forçar, saber que é difícil. Eu me forcei a ficar anos tocando isso daí. E mesmo quando eu sempre procuro compor coisas novas, que eu me desafie em termos de métricas também. Então não é uma coisa assim que na minha vida eu me salvei na métrica ímpar já. Não, as coisas que eu fiz eu sei bem, mas tem muita coisa que eu tenho estudado novo e apanhando aí. Então acho que a melhor coisa é você se aprofundar, começar a estudar isso, compor isso, tocar as músicas que você já toca, standards em métrica ímpar, ouvir isso o dia inteiro para que isso soe natural. Porque às vezes uma coisa que eu acho que é ruim é você ver a pessoa tocando uma música em métrica ímpar, mas fraseando em 4, ou porque ela não tem o domínio daquilo. Então fica uma música meio manca, né? Então é interessante quando você percebe as pessoas se aprofundando no vocabulário e assim já tocando a música com a propriedade, né? Sentindo. Porque o que eu observo, assim, falando do meu próprio estudo e tal, que a gente passa um tempo grande elaborando uma base, né, um repertório bacana de ideias, né? Não que você vá
utilizar essas frases, né, para valer mesmo, mas é fato que você monta uma base com aquilo e você se influencia com aquilo, né? Então, quando você tem compassos, né, fórmulas rítmicas mais manjadas, vamos dizer assim, você tem uma base e você recorre àquilo e a base é ampla. Quando você vai tocar um negócio em 11, a sua base não é ampla, né? E aí você não consegue ter assunto, vamos dizer assim, por muito tempo, né? Então, a impressão que me dá é que o caminho seria construir uma base para todas essas métricas, né? Não só melodicamente falando, mas com relação a ritmos, né? Por exemplo, se a gente pega um samba em 7 ou em 3, assim, qual variedade de ritmos que a gente pode fazer com essas estruturas, né? É um bom caminho. Como você está dizendo, eu acho que todo novo conceito exige um vocabulário no assunto. Então, a melhor coisa é que você se aprofunde, ouça gente que faz isso, ouça alguns nomes, procure tocar isso e tenha paciência, porque demora, não tenha pressa, não saia simplesmente tocando esperando já o resultado, demora muito para que você consiga. Pegue as músicas, toque em 5, toque em 7, toque em 13, enfim, e aos poucos você vai poder se familiarizar um pouco mais. Legal. E fala um pouco, falando de estudo e tal assim, né? Comenta um pouco da sua formação, porque você foi estudar fora, né? Fala um pouco dessa experiência, porque tem um tempo já que você voltou para cá, não é? Eu voltei faz 10 anos e eu estudei fora, estudei primeiro no Musicians Institute, no GIT, Los Angeles, depois estudei na Berkeley, fiz a faculdade, aí depois fiz o mestrado na Berkeley também, e aí depois decidi voltar para o Brasil. E, enfim, achei que foi de suma importância, acho que estudar é a coisa mais importante que tem, né? Você avança muito. O fato de morar fora me ajudou, porque eu tinha muito pouco para fazer, a não sei estudar. Então você estuda o dia inteiro. Tudo que você faz é estudar. Então isso de fato ajuda muito, você fica meio isolado, né? Cativeiro. Uhum. Mas eu acho que é super importante. Eu definitivamente sugiro às pessoas procurarem ensino formal, se elas quiserem avançar em música. Eu acho importantíssimo também, né? Independente do que você vai fazer com aquilo, tal, mas, né, ter uma base, né, para que, podemos dizer assim, para que a nossa turma evolua, né, todo mundo junto, acho que esse é o caminho, né? Exatamente. Acho que a música é feita de 3 coisas: tocar, ouvir e estudar. Então, se você faz as 3 coisas na mesma proporção, você vai para frente. Muito bom. É isso. Nosso tempo está curto e o que vamos tocar? Vamos tocar Falling Grace. Ok. Bom, quero agradecer você e Venegas Music. A gente vai voltar para se despedir ainda. A não ser que a gente improvise por 10 minutos, mas... Puxa, eu vou fazer...
É isso. Muito bacana, é isso aí. Muito legal. É isso aí, Lupa. Quero agradecer aí pela sua presença aí. Espero que você volte outras vezes aí pra gente tocar mais e conversar sobre coisas interessantes. Vamos falar de novo o seu site aí para a galera poder te achar? Bom, obrigado aí vocês. Obrigado, Venegas Music. Meu site é www.lupasantiago.com. Vocês podem entrar em contato comigo também, por e-mail do site, enfim. A gente se vê por aí, com certeza. Lá tem a agenda dos shows, quem quiser aparecer, será um prazer ver vocês por aí. É isso aí. E quero te agradecer, e quero agradecer também todo mundo que assistiu a gente aqui mais uma vez. A Venegas Music TV fica por aqui. Na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, todas as quartas às 20 horas, aqui na justtv.com.br. E é isso, esperamos todos vocês. Um grande abraço, valeu!